Vamos então agora começar a falar do capítulo 22 do Halliday, falar de campo elétrico. Primeiramente, nós vamos definir o que é um campo elétrico. Campo elétrico é uma região ao redor de uma carga elétrica, onde qualquer outra carga elétrica colocada nessa região sofrerá uma força elétrica. Lembra do nosso capítulo 21? A gente calculou a força elétrica. Então, duas cargas, por exemplo, na presença de uma da outra, ou elas vão se atrair ou elas vão se repelir. Mas para isso agora, eu preciso definir campo elétrico. Então, é uma região ao redor de uma carga elétrica. Então esse nosso Q aqui é a carga que vai gerar o campo, certo? Aonde qualquer outra carga, então essa outra carga que nós vamos definir, eu vou chamar ela de Q0, tá? Então, só voltando. Q pra gente é a carga que vai gerar o campo elétrico. Ela continua sendo uma carga pontual, tá? Para quem não lembra, pontual quer dizer que as dimensões delas são desprezíveis. E Q0 vai ser uma carga de prova. Essa carga de prova, ela é uma carga muito pequena, tá? Ela é pequena para não influenciar tanto nesse campo elétrico aqui. E além disso, nós vamos considerá-la positiva, porque assim eu já vou saber para onde vai o campo elétrico, tá? Mas depois a gente vai ficar mudando o sinal dessa carga, só a princípio. Então vamos lá de novo. Eu tenho uma carga, essa carga está gerando um campo. Vou colocar uma carga de prova. Então, a diferença para a força elétrica, lá em força elétrica, a gente representava os vetores, por exemplo, eu tenho uma força aqui, né, em cima da carga, tá? Tá se atraindo com a outra, tá se repelindo. Quando a gente fala de campo elétrico, agora é diferente, porque eu vou ter uma carga que gera, e aí eu vou falar que esse campo, eu vou analisar em um ponto qualquer, tá? Geralmente a gente chama de ponto P. Então, o nosso campo elétrico, ele vai ser representado em um ponto. Aí eu vou colocar aqui, então, dois pontos pra gente fazer as primeiras definições, ó. Eu vou ter uma carga de prova aqui, vou chamar isso aqui de um ponto R, e vou ter uma carga aqui que vou chamar de ponto P, tá? Uma outra carga de prova. Bem, como a gente falou lá na definição, qualquer outra carga colocada nessa região sofrerá a ação da força elétrica. Então aqui, essa carga e essa carga, elas vão se atrair ou se repelir, porque a carga de prova está dentro do campo elétrico dessa carga. Então ela sente a presença dessa carga. Dependendo do sinal, elas se atraem ou se repelem. Em contrapartida, essa outra carga de prova, ela não está dentro do campo elétrico da carga. Então, uma não sente a presença da outra, tá? Então, a carga de prova realmente só para provar que o nosso campo elétrico existe. Bem, em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a força elétrica que age sobre a carga Q0, lembra? Se ela está sentindo, elas vão se atrair ou se repelir, ou logo existe uma força elétrica, e a gente vai definir a nossa primeira fórmula de campo elétrico. Então, o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova. Essa é a nossa equação 22.1, nossa primeira fórmulazinha. E aí nós vamos falar de algumas observações, tá? A primeira observação é o seguinte: como a carga Q0 ela é positiva, lembra que a gente definiu isso? Isso significa dizer que o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Então vamos analisar isso, olha. Toda vez que a minha carga de prova for positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Eu tenho aqui então o ponto P. Vou considerar que a minha força elétrica está apontando para a direita. Então, se ela tem carga elétrica de prova positiva, ele vai ter o mesmo sentido para o campo elétrico. Então, o campo elétrico também vai apontar para a direita. Se a minha carga de prova é negativa, então o campo e a força elétrica têm sentidos opostos. Então, se a minha força apontar para a esquerda, o meu campo elétrico aponta para a direita, tá bom? Então, carga de prova positiva tem o mesmo sentido, carga de prova negativa tem sentidos contrários. Segunda observação: o nosso campo é força sobre carga.
Então, a nossa unidade vai ser Newton sobre Coulomb, tá? Então, N/C, toda vez que encontrar o campo elétrico. E a terceira observação aqui é que o campo existe mesmo sem a carga de prova, tá? É uma região que existe mesmo que não haja ninguém para medi-lo. Quando a gente coloca a carga de prova, é só para provar, mas nós já sabemos que o campo existe. Bom, em seguida a gente vai falar agora de linhas de campo, tá? Então essa linha de campo, gente, Faraday, ele introduziu essa ideia de campo elétrico no século XIX, né? Ele imaginou então que para facilitar o estudo existiriam linhas de campos elétricas nas vizinhanças das partículas ou de objetos com carga elétrica. Para isso, a gente já definiu até hoje, né, que existem regras para fazer o uso dessas linhas de campos. Então vamos falar de cada uma delas. A primeira diz o seguinte: o vetor campo elétrico em qualquer ponto é tangente à linha de campo e tem mesmo sentido que a linha de campo. Vamos lá para a figura, ver o que ele está querendo dizer. Olha, aqui nós temos então as nossas linhas de campo, tá certo? Depois nós vamos definir por que elas estão com esse comportamento. Mas enfim, vamos primeiro aceitar que as linhas são dessa maneira. Ele diz o seguinte: o vetor campo elétrico, tá aqui ele, ó, em qualquer ponto é tangente, tá aqui, marquei um ponto Pzinho aqui, tangente à linha de campo. Então, qualquer lugar que eu pegue aqui nessa linha de campo, marcando ponto, o meu campo elétrico vai ser representado numa tangente. E lembrando que tem o mesmo sentido que a linha de campo. Então, nesse caso aqui, olha, tá vendo que sentido da linha de campo é esse? Então, o do meu campo elétrico também é mesmo sentido. Primeira regrinha. Nossa segunda regra. As linhas de campo é proporcional ao módulo do campo elétrico. Quanto mais próximas as linhas, maior é o módulo do campo elétrico. Então, vamos imaginar aqui, gente, olha, a nossa figurinha aqui de novo. Eu marquei duas regiões. Essas duas regiões ou áreas, elas têm o mesmo tamanho. Coloquei aqui, ó, as áreas são iguais. Dá para perceber que aqui o número de linhas dentro dessa região é bem maior que aqui. Então, é isso que diz essa segunda observação. As linhas de campo é proporcional ao módulo do campo elétrico. Quanto mais próximas as linhas, ou seja, quanto maior a quantidade de linha dentro de uma região, maior é o módulo do campo elétrico. Então, nessa comparação aqui, ó, esses dois campos elétricos são diferentes. E esse aqui que possui o maior número de linhas, ou linhas mais próximas, é campo elétrico maior. Tem um campo elétrico maior, tá? Terceira observação. As linhas de campo elétrico se afastam das cargas positivas, onde começam, e se aproximam das cargas negativas, onde terminam. Vamos então mostrar essa figura. Olha, as linhas de campo, elas sempre vão se afastar das cargas positivas. Então, carga positiva, o nosso sentido aqui, ó, é saindo da carga. E elas se aproximam das cargas negativas. Então, se eu vou olhar uma carga negativa isoladamente, as minhas linhas de campo estão chegando, ok? Nessa figura seguinte, eu coloquei duas cargas, uma positiva e uma negativa. Começa na positiva, desculpa, e termina na negativa. Então, tá aqui, ó, as linhas saindo da positiva e chegando na negativa. Na última figura, eu coloquei duas cargas positivas. Então, o que vai acontecer? Elas saem da positivas e vão para a negativa. Como não tem negativa, então elas têm aquela sensação de estarem se repelindo, né? Essa é a ideia que se dá aqui. Lembrando que eu só posso comparar duas positivas porque elas nascem na positiva. Não tem como colocar duas negativas. A nossa quarta regra diz que as linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. Então, meninos, olha só o que nós vamos ter aqui. Eu tenho, então,
uma carga positiva. Toda vez que eu for desenhar as linhas de campo, elas são perpendiculares. Então, olha, forma 90 graus com a superfície. Aqui nessa ideia é de uma placa, né? Sai da positiva, chega na negativa, mas também vai ser 90 graus. É claro que nessa figura aqui vai existir uma linha de campo que ela pode até não ser com 90 graus. Só que o número de linhas que vão ficar nesse modo é tão inferior a esse que elas são desprezíveis, tá? Então a gente só considera realmente as que ficam neste formato. Aí eu vou falar aqui, ó, de novo sobre essa placa, né? Eu tenho duas placas carregadas, positiva e negativamente, então meus campos estão aqui representados, olha, certo? Sai da positiva e chega na negativa. Então, essa figura aqui, gente, representada dessa maneira, vista de frente, é só para mostrar aqui, olha, na placa a carga está uniformemente distribuída. Todos os vetores do campo elétrico têm o mesmo módulo, tem o mesmo tamanho, a mesma orientação, tá certo? Saindo da positiva para a negativa. Então, toda vez que os vetores do campo elétrico têm o mesmo módulo e a mesma orientação, é o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. São todos iguais. Aí nós vamos fazer umas continhas, né? Para não perder o costume. O campo elétrico produzido por uma carga carregada. Bem, nós já definimos que o campo elétrico é força elétrica dividido pela carga de prova. Mas lá no capítulo 21, nós vimos que a força elétrica é dada por essa fórmula, né? 1 sobre 4 πε0, carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, então, substituir o valor desse F aqui, tá? Substituir. Ficou aí embaixo, então, a carga de prova. Divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Quando eu fiz isso, eu posso cancelar a carga de prova. E nós vamos chegar à nossa equação 22.3 do Halliday, né? Que diz que o campo elétrico é 1 sobre 4 πε0 vezes a nossa carga, que vai ser trabalhada em módulo também, dividido pela distância, tá? A distância agora vai ser do campo elétrico até a carga. Desculpa, do campo elétrico até o ponto que você está analisando. Aí o que vai acontecer? Nós vamos determinar então um campo elétrico resultante criado por mais de uma carga carregada. É o que a gente dá o nome de princípio de superposição. Bem, eu tenho uma força resultante lá no capítulo 21, quando eu fazia aquela análise vetorial. Lembra? O que está acontecendo com as duas forças? Estão se repelindo? Se elas se repelem, vou colocar aqui no desenhozinho para a gente lembrar. Se elas vão se repelir, tá, considerava aqui as cargas, vamos supor que essa seja positiva, negativa e positiva. Vou analisar essa aqui com as demais. Positivo e negativo vão se atrair, então a força se comportava dessa maneira. Positivo e negativo vão se atrair, se comportava dessa maneira. Então aqui, olha, ficou com sentidos opostos. Para calcular a força resultante, a gente subtraía as outras duas forças, né? Então, nesse caso, a gente analisou vetorialmente o comportamento das forças, somava tudo e fazia a nossa força resultante. A mesma coisa vai acontecer aqui com o nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico resultante vai ser uma análise vetorial de todas as forças com a sua correspondente carga de prova, tá? Representando, então, ela ficaria mais ou menos essa ideia, tá? Vamos lá perceber o que está acontecendo aqui. Eu tenho 4 cargas, na verdade ele está dizendo que é N, então pode ser várias, tá? E eu marquei um ponto só para representar o comportamento do campo elétrico dessas cargas. Então, o que vai acontecer? Nosso campo elétrico 1, produzido pela carga 1, vai ter o seguinte sentido. Como ele é uma carga positiva, certo? Ele é positiva, está saindo
da carga. Lembra? O nosso sentido saindo da carga. Só que eu não represento isso na carga, eu represento isso no ponto que eu quero. Então, ele tá aqui, ó. Saindo daqui, e eu represento ele aqui, ó. Esse é meu campo elétrico 1, referente a essa minha carga Q1. Carga Q2, cadê a Q2? Tá aqui, a Q2 é uma carga negativa. Carga negativa, o campo elétrico vai chegar. Então, se ele vai chegar, eu vou representar aqui, ó, saindo do ponto, que é o ponto que me interessa, chegando nessa carga, que é negativa. Campo elétrico 2, referente à carga 2. Carga 3 é uma carga negativa. Então, também chega nessa carga. Se chega nessa carga, estou aqui representando ele, ó. Campo elétrico 3, chegando nessa carga. E por fim, uma carga N, né, qualquer, que ela é positiva. Se ela é positiva, tá saindo. Se sai, ó, sai, representando aqui, saindo dessa carga, é o meu campo elétrico N, tá? Aí, a gente faz análise vetorial, verifica o que utiliza, se vai somar os vetores, subtrair os vetores, usar o teorema de Pitágoras ou usar a lei dos cossenos e acha o nosso campo elétrico resultante. Em resumo, o nosso campo elétrico resultante é a soma de todos os campos elétricos, tá? Lembrando que para calcular esse campo elétrico tem que fazer a análise vetorial. Bom, em seguida, gente, a gente vai começar a fazer os exemplos, tá? Exemplos esses que eu mandei para vocês. Então, deixa eu só achar aqui os meus. Achei. O primeiro diz o seguinte, ó. Exemplo 1. Uma carga de 2... Deixa eu só colocar aqui, ó. Uma carga de 2 coulomb. Então, vou chamar uma carga de 2 coulomb. Está situada no ponto P. Então, ela está lá no ponto Pzinho. E nela atua uma força de 4 newtons. Essa força aqui, para essa carga, é de 4 newtons. Se essa carga de 2 coulomb for substituída por uma de 3, então eu vou chamar essa de carga 1 e ela vai ser substituída por uma carga Q2 de 3 coulomb. Ela vai ser substituída por uma de 3 coulomb. Qual será a intensidade da força sobre a carga? Então, nós vamos saber qual é a nova força aplicada sobre essa carga, se ela for colocada no ponto P. Essa carga aqui, ela também foi colocada no mesmo ponto P. Bom, eu vou trabalhar, então, primeiramente, com a primeira situação. Carga 1, força 4. E vou calcular o campo elétrico. Então, eu vou calcular... Campo elétrico é força dividido pela carga. Campo elétrico, a força é 4 e a carga é 2. Eu encontro que o meu campo elétrico, nesse ponto P aqui, vale 2 newton por coulomb, tá? Mas não é isso que ele quer no problema. Ele quer, na verdade, saber que se ele tirar essa carga de Q2 daqui e colocar uma carga de 3 coulomb nesse mesmo ponto P, qual será a nova força? Vou usar agora a mesma fórmula, só que para essa nova situação. Quando eu calculei esse campo elétrico aqui, lembra que o campo elétrico é em um ponto? Eu disse que lá naquele ponto P, o campo elétrico valia 2. E essa carga aqui, ela foi colocada no ponto P. Então, isso significa dizer que esse nosso campo aqui, ele é constante nesse ponto P. Esse campo não muda de valor. Eu já tenho esse campo. Esse campo vale 2. A força eu quero procurar e a nova carga é 3. Então, dividindo passa multiplicando, a nova força é de 6 newtons. Achei o resultado. Certo? Usamos a mesma fórmula. Bom, se eu aumentei aqui a minha carga, certo? Para manter esse meu campo constante, porque ele não mudou, eu precisaria realmente aumentar a força, né? Dá para perceber que a nossa resposta tem uma lógica. Vamos para o exemplo 2.
Exemplo 2. Numa certa região da Terra, na proximidade da superfície, a aceleração da gravidade vale, então vamos lá, G, né? O nosso G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui cargas negativas na região, o campo vale 100 newtons por coulomb. Tá aqui a ideia, né, mais ou menos. Determine o sinal e a carga do campo elétrico que uma bolinha de gude de massa, vou botar aqui a massa de 50 gramas, deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente uniforme e despreze qualquer outra força que atue sobre a bolinha. Bom, primeiramente, gente, só lembrando que nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, eu vou transformar essa massa aqui para quilogramas. Eu vou dividir ela por 1000, então. Então, isso aqui vai ficar 0,05 quilogramas, certo? E lembrando que o que ele quer no problema? Ele quer saber o valor da carga e ele quer também saber o sinal dessa carga, se ela é positiva ou se ela é negativa. Vamos falar da ideia do que está acontecendo aí? Olha, eu tenho então uma bolinha de gude, né? Vou botar a bolinha aqui embaixo. Eu tenho uma bolinha de gude. Essa bolinha de gude, só para lembrar, ela está em repouso, certo? Na proximidade da superfície, aceleração da gravidade, o campo vale isso. Determine o sinal e a carga elétrica da bolinha de gude. Deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Então, está em repouso. Lembrando também que ele disse que essas forças aqui, possuem cargas negativas. Então, nessa região aqui que a gente vai considerar, certo? Como se fosse a minha carga de prova negativa. Bom, para baixo, eu sei que eu vou ter sempre a força gravitacional, né? Vou chamar aqui de peso só para facilitar, mas a gente sabe que é força gravitacional. Bem, e aí o que que acontece? Para que ele mantenha repouso, alguém vai ter que estar apontando para cima. Então, vai ser a nossa força, certo? Se a carga de prova é negativa, significa que o nosso campo elétrico e a nossa força elétrica têm sentidos opostos. Então, o nosso campo aqui está para baixo. Mas aí eu vou olhar aqui as forças. Então, vamos calcular. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Mas eu não tenho a força, certo? Eu preciso calcular essa força. Então, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Vou analisar esse sistema e vou encontrar aqui a minha força. Bem, esse sistema na vertical, ele possui duas forças, né? A força, que é a força eletrostática para cima, e a força peso para baixo. Então, eu vou colocar só aqui, ó, força positivo para cima e a força peso para baixo negativa. Massa vezes aceleração. Nesse caso, o objeto está em repouso. Então, isso aqui, olha, vai ser zero. A aceleração vai ser zero. O peso é negativo, então passa para o outro lado positivo. Lembrando que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa foi dada 0,05, agora está em quilograma, né? Vezes 9,8. Então, a nossa força é de 0,49 newtons. Achei a força. Vou voltar para cá. Campo elétrico foi dado 100 newtons. Então, 100 é igual à força, que é 0,49, dividido pela carga. Tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. Então, a minha carga é 0,49 dividido por 100. E aí, fazendo essa continha, nós vamos saber que a nossa carga é de
4,9, 10 elevado a menos 3 coulomb. Certo? E nesse caso aqui, essa nossa carga, ela é positiva, né? A gente estava tentando saber o sinal dela e descobrimos que ela é positiva. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 3. Uma partícula de carga de 3 microcoulomb está em um determinado ponto A do espaço. Letra A. Qual é o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico B gerado por essa partícula no ponto B, a 30 centímetros de A? Então, nós vamos aplicar agora, como ele está falando de distância, nós vamos aplicar a nossa segunda fórmula, tá? Vamos lá. Letra... deixa eu colocar os dados. Ele deu a carga, disse que ela é de 3 microcoulomb, e ela está em um determinado ponto A. Na letra A, ele pede qual o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico B. Então, nós vamos atrás desse campo elétrico B, que está a uma distância de 30 centímetros do A, tá? Aí, só para lembrar, nossas unidades, né, são no sistema internacional. Então, 30 centímetros divide por 100, 0,3 metros. Ou se quiser usar lá o 10 a menos 2, sem problema nenhum. Nossa fórmula. Campo elétrico é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, módulo da carga, dividido por R ao quadrado, né? Que é essa nossa distância. Vou botar aqui R, é a mesma coisa que D. Campo elétrico é igual. Para facilitar, vamos usar a mesma ideia da vez passada. Nós já sabemos que isso aqui vai dar 8,99 vezes 10 a nona. Nossa carga, a nossa carga que tá aqui, olha, de prova, né? Ela é de 3, de prova não, geradoras, desculpa. De 3 vezes 10 a menos 6, tá? Micro, 10 a menos 6. Dividido pela distância. A distância que essa carga está da outra é de 0,3. Lembrar do quadrado. Campo elétrico é igual. Vou multiplicar 8,99 vezes 3. Isso vai dar 26,97, tá? 10 elevado. 9 menos 6, 3. Dividido 0,3 ao quadrado dá 0,09. Agora eu vou fazer essa divisão. Eu vou dividir 26,97 por 0,09. Vou trazer para cá, tá? Nosso campo elétrico, então, é de 299,6 vezes 10 a terceira. Nossa mantiça ficou bem maior que 1, né? Então, nós vamos fazer aquela redução, olha. Se eu diminuo 2 casas na mantiça, estou diminuindo. Para compensar, eu aumento 2 casas no expoente. Então, meu campo elétrico vai ser igual, ou aproximadamente, eu vou botar só 2 casinhas, 2,9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Essa é a resposta da letra A. Então, continuando, nós vamos fazer o item B do exemplo 3, tá? O que ele pede no item B? Qual é a distância de A até o ponto C, cujo vetor campo elétrico é C, vale em módulo 2,5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb? Então, nesse caso agora, meninos, nós queremos a distância, tá certo? Nós queremos o valor de R. E ele diz que o campo elétrico, nesse ponto, aonde a gente vai calcular a distância até ele, que é campo elétrico C, tem o valor de 2,5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Vamos fazer, então,
essa continha. A fórmula nós já sabemos, 1 sobre 4π epsilon zero. A nossa carga é em módulo e essa distância é o que nós vamos calcular, só lembrando que ela é ao quadrado, tá? Então vamos lá. O campo elétrico foi dado 2,5 vezes 10 à terceira igual. Isso aqui nós já vamos definir que vale 8,99 vezes 10 à nona. A carga que está gerando esse campo é a mesma, né? É a de 3 micro, então 3 vezes 10 a menos 6. E a distância, que é esse R, é o que nós vamos encontrar. Então, olha, tá dividindo, passa multiplicando. Isso vai ficar multiplicando, passa dividindo. Eu vou só trocar esses dois de lugares, tá? Então, R ao quadrado é igual. Vai ficar aqui embaixo, ó, 2,5, 10 à terceira. Vou multiplicar aqui 8,99 vezes 3. Isso dá 26,97. Fazendo a continha do expoente, 9 menos 6, 3. Nesse nosso caso aqui, olha o que aconteceu. Os nossos expoentes ficaram iguais. Então, a matemática diz que todo número dividido por ele mesmo dá 1. Eu posso simplificar aqui, só lembrando que eles são iguais, tá? Tá com o mesmo sinal, os dois são 3 positivos. Então, eu vou dividir, na verdade, aqui, o 26,97 por 2,5. Quando eu faço essa divisão, isso dá 10, então R ao quadrado é igual a 10,788. Bom, eu quero a distância, não quero a distância ao quadrado. Então, esse quadrado aqui vai passar em forma de raiz. Isso é raiz, então, de 10,78. A gente vai pegar só o valor absoluto, né? E aí, quando a gente tirar essa raiz, isso dá aproximadamente 3,28, que vai ser a minha resposta. Então, a distância vai ser de 3,28 no Sistema Internacional metros. Finalizamos, então, assim, o exemplo de número 3. Terminando o exemplo número 3, vamos agora fazer, então, o exemplo de número 4, certo? Que diz o seguinte, deixa eu só colocar a folhazinha aqui. O exemplo de número 4 diz assim: duas cargas pontiformes de 2 microcoulomb e de menos 1 microcoulomb estão no vácuo, fixas nos pontos A e B conforme a figura. Então, eu vou só passar para cá, lembrando esse aqui é o número 4, né? Eu vou passar para cá essa figura, ó. Aqui eu tenho uma carga, ela vale 2 micro, e ela tá a 40 centímetros de outra carga, que tem o valor de menos 1 micro, né? Menos 1 micro. E ele diz assim, ó, determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio do segmento AB, tá? Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ponto médio, segmento médio, gente, então quer dizer na metade. Lembra que o campo elétrico a gente vai achar sempre em um ponto? O ponto que ele pediu foi o segmento médio. Eu vou chamar de ponto M, tá? Suponha aí vocês que esteja na metade. O campo elétrico, a distância que nós levamos em conta é sempre da carga até o ponto. Como ele está na metade, então nós já sabemos que dessa carga para o ponto M vai valer 20 centímetros, a metade, e dessa carga até o ponto M também vai ter 20 centímetros, certo? E como a gente está trabalhando sempre no Sistema Internacional de Unidades, vale lembrar, então, que essa distância de 20 centímetros, transformada para metros, vai ser de 0,2 metros, né? Divide por 100. Ou se quiser trabalhar com a base 10 a menos 2, também dá a mesma coisa. Bom, vamos primeiro analisar vetorialmente o que está acontecendo. Olha, essa carga aqui, ela é uma carga positiva, né? Tá aqui, ó, uma carga positiva. Na carga positiva, o nosso vetor campo elétrico, ele está saindo. Então, olha, saindo para todos os lados. Mas o que me interessa, na verdade, é como ele se comporta aqui nesse ponto M. Então, ele está saindo daqui e ele vai ficar representado dessa maneira aqui, ó. Eu vou chamar de campo elétrico 1, tá? Saindo dessa carga aqui.
O nosso campo elétrico 2, ele é referente a uma carga elétrica negativa. Na carga elétrica negativa, o campo ele está chegando. Então a mesma coisa, está chegando de todos os lados, mas eu estou me referindo agora no ponto M. Então no ponto M está chegando nele. Então está saindo de M e chegando nele. Esse aqui é o que eu vou chamar de campo elétrico 2. Bem, então esses dois vetores aqui, olha, ficaram apontando para o mesmo lado. Como é que eu acho a resultante? O meu campo elétrico resultante vai ser a soma do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Então, eu vou calcular cada um desses campos e depois eu vou somar, tá bom? Vamos lá. Quem é o campo elétrico 1? 1 sobre 4π epsilon 0 vezes carga 1, 2 micro, 2 vezes 10 a menos 6. A distância dessa carga até o ponto, 20 centímetros, ou seja, 0,2 ao quadrado, ok? Já estabelecemos que vamos sempre aproximar isso aqui, né, para 8,99 vezes 10 a nona. A carga, 2 vezes 10 a menos 6. E essa distância ao quadrado vai ficar 0,04. Campo elétrico 1 é igual 8,99 vezes 2 dá 17,98 vezes 10 elevado 9 menos 6, 3, dividido por 0,04. Então aqui, olha, eu vou dividir isso por isso. E isso vai resultar em 449,5. E vou repetir a base 10. 10 a terceira. Olha, essa mantissa, ela tá maior do que 1, né? Bem maior. Eu poderia andar as casinhas e modificar aqui meu expoente. Mas como eu sei que eu vou fazer uma soma, eu não vou mexer. Na verdade, toda vez que a gente vai achar resultante, a gente tenta não mexer, porque essa base 10 tem que aparecer igualzinho para o nosso outro campo, porque para somar, os expoentes têm que ser iguais, ou subtrair também, né? Então a gente não vai mexer. Caso seja necessário, se ficar diferente, aí sim a gente mexe e verificando em qual dos dois fica melhor, tá? Então eu vou atrás agora do meu campo elétrico 2, para minha segunda carga. 1 sobre 4π epsilon 0. A segunda carga é de 1 micro, lembrando que vai módulo, então, ó, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância dessa carga até o ponto também é 20 centímetros, 0,2 metros, ok? De novo, nós vamos aproximar esse valor aqui para 8,99 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, que é a carga, e isso aqui dá 0,04, tá? 8,99 vezes 1 dá 8,99. 10 elevado, 9 menos 6, 3. Dividido por 0,04, vou dividir esses dois aqui, tá? E isso vai dar 224,75. 10 elevado à terceira. Então, olha, a nossa preocupação aqui não deu diferente, né? Então, não deu diferente. Então, nossa preocupação foi desnecessária. Mas, enfim, o importante é sempre saber que vai ter que ter o mesmo expoente. Bom, já que está o mesmo expoente, eu vou aproveitar e não vou mexer, não. Então, campo elétrico resultante é igual. Campo elétrico 1. 449,5 vezes 10 a terceira, mais 224,75, também 10 a terceira. Então, só lembrando de novo, toda vez que for soma, o expoente tem que ser o mesmo, porque ele vai ser só repetido. Então, eu vou somar as mantissas, 449,5 mais 224,75, dá 674,25. Somei as mantissas e repeti a base 10. Agora sim, esse é meu resultado final, então eu preciso mexer na minha mantissa.
porque ficou maior que 10, né? Maior que 1, desculpa. Diminui 2 casas. Se eu diminuo 2 na mantiça, para compensar, eu aumento, né? O contrário, 2 no expoente. Então, meu campo elétrico resultante vai ser igual a 6, aproximadamente, né? 6,74, 10 elevado 3 mais 2, 5 Newton por Coulomb. E assim a gente finaliza o exemplo de número 4. Bom, a seguir o exemplo de número 5. Vamos lá então. Exemplo 5 diz o seguinte: uma carga de 2 microcoulomb e massa. Vamos então colocar esses dados. 5. Uma carga de 2 microcoulomb e massa de 5 vezes 10 a menos 6, e isso já está em quilogramas, é abandonado entre 2 placas metálicas paralelas, eletrizadas com carga de sinais contrários, localizadas no vácuo. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade, então foi dado o valor do campo elétrico, de 4 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Admitindo que a carga fique sujeita somente à ação das forças eletrostáticas, letra A. Qual é a aceleração da partícula? Ok? Menino, se ele pede aceleração, a gente já pensa logo na segunda lei de Newton, né? Já que está falando de força também. Então, olha, força é igual a massa vezes aceleração. Nós queremos aceleração, a nossa massa foi dada, mas nós temos a força. Então, primeiramente, nós vamos atrás dessa força. Como ele falou de campo elétrico, então, olha, campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Isso significa dizer que se eu for procurar essa força, eu passo essa carga para cá multiplicando, a força é o campo elétrico vezes a carga. Esses valores foram dados, então eu vou calcular. O campo elétrico, 4 vezes 10 elevado a 7, e a minha carga, 2 micro, então 2 vezes 10 a menos 6. Isso é igual 4 vezes 2, 8, vezes 10 elevado. 7 menos 6, 1. Lembra que a gente falou também que toda vez que a base 10 for 1 ou menos 1, a gente elimina essa base? Então, vamos eliminar. Isso é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é 10. Isso significa dizer, então, que a nossa força é de 80 newtons, tá? Encontrei a força, vou voltar para cá. Força, 80 newtons, a massa, 5 vezes 10 a menos 6, e a gente procura a aceleração. Essa massa está multiplicando, então isso aqui vai passar dividindo. 80 dividido por 5 vezes 10 a menos 6 é igual a A. Quando eu dividir, então, aqui, esse meu 80 por 5, aqui, isso vai dar 16, né? Então, vai ficar 16. Esse nosso expoente aqui, dessa nossa base, ela vai subir, né, a base, e o nosso expoente muda de sinal. Essa é a regrinha. Então, eu subo ela e o sinal modifica do nosso expoente. Como ele era negativo, ele vai ficar positivo, tá bom? Nossa resposta final, então eu vou só organizá-la. A aceleração é igual. Se eu diminuo uma casa, eu aumento uma. Então, isso dá 1,6, 10 elevado a 7 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Essa questão, ela tem então um item B. E esse item B diz o seguinte: qual a velocidade da partícula após percorrer 1 metro? Então, nós vamos atrás dessa velocidade. Primeiro detalhe: qual a velocidade da partícula após percorrer 1 metro? Se é após, essa nossa velocidade é a velocidade final, tá? Segundo detalhe que a gente vai relembrar, lá da nossa mecânica 1, das nossas equações, né, definidas, toda vez que a gente vai utilizar a fórmula da mecânica e não tem tempo, lembra o que nós usamos? Nós vamos utilizar então Torricelli, né?
Então, velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, ΔX ou ΔS, como queira chamar. Ele quer a velocidade após 1 metro, então a nossa velocidade inicial vai ser considerada como 0, né? Velocidade final é o que nós queremos. 2, a nossa aceleração nós encontramos no item A, 1,6 vezes 10 a 7. E o espaço que ele diz é 1 metro, tá? Velocidade final ao quadrado é igual 2 vezes 1,6 dá 3,2. 3,2 vezes 1, 3,2 vezes 10 elevado à sétima. Meninos, eu vou precisar então passar esse nosso quadrado em forma de raiz para achar a velocidade. Mas nós fizemos uma revisão no início das aulas sobre base 10 e nós falamos que toda vez que nós formos tirar o expoente, a raiz de uma base 10, o expoente precisa ser par e 7 é ímpar. Mas isso é uma coisa bem fácil de resolver, né? Então eu vou fazer assim, ó. Se eu aumentar isso aqui em uma casa, eu diminuo uma no expoente para compensar, tá? Aumento uma, diminuo uma. Então, eu vou reescrever isso como 32 vezes 10 elevado a 7 menos 1, 6. Agora sim, trazer para cá. Eu posso tirar a raiz de base 10, porque o meu expoente é positivo. Então, velocidade final é a raiz de 32 vezes 10 elevado a 6. Então, velocidade final vai ser igual. Raiz de 32 é aproximadamente 5,6. E aí eu vou lembrar por que tinha que ser par, tá? Porque o nosso expoente, ele vai ser dividido pelo índice da raiz. Como esse índice da raiz é 2, 6 dividido por 2, para dividir por 2 tem que ser um número par. Então, a nossa velocidade final vai ser de 5,6, 10 elevado. 6 dividido por 2 dá 3. A unidade de velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Então, nós calculamos aqui a velocidade final para essa questão, tá? Para essa partícula, ok? Bom, agora a gente já está indo para os 2 últimos exemplos. E aí, nós vamos responder, na verdade, o 7º exemplo, porque nós já sabemos o que aconteceu no exemplo 6, tá? Um está bem relacionado com o outro. Ele diz assim, vou colocar aqui o nosso papelzinho do exemplo de número 6. 4 cargas elétricas positivas, 3 positivas e uma negativa, são colocadas no vértice de um quadrado, como mostra a figura. Então, deixa eu só tentar fazer esse quadrado aqui maiorzinho, né? Imagine que está certinho, está no vértice, é tortinho meu quadrado, mas enfim. Olha, essa nossa carga aqui, ela é 2Q, essa carga é mais Q, menos 2Q, e aqui mais Q. O que ele quer na questão? Ele fala assim, marque a opção que melhor representa o campo elétrico no centro do quadrado. Então, aqui é o centro do quadrado. Eu quero saber como se comporta o campo elétrico, para onde ele vai apontar quando tem a influência dessas cargas, essas 4 cargas aqui, tá? Então, as coisas que nós vamos considerar, gente. Primeiro, o que vai influenciar no campo elétrico? A carga, o seu valor. Eu não sei qual é o valor, mas eu sei que essa aqui, por exemplo, é o dobro dessa. E a distância. Olha, se é um quadrado e esse nosso ponto que nós vamos analisar está no meio do quadrado, todas essas distâncias são iguais, tá certo? Então, a distância do ponto para qualquer uma das cargas é a mesma. Então, vamos ter a ideia assim, olha. Vamos supor que eu vou analisar primeiro essa carga aqui.
Carga positiva, o nosso campo elétrico está saindo. Como é que eu vou marcar então no centro desse quadrado? Se ele está saindo, ele vai estar para cá, ó, apontando para essa carga menos 2, mas é de referente a essa carga 2 que é aqui, tá? Então eu vou chamar de campo elétrico, vou botar aqui, campo elétrico 1, ok? Carga positiva, ele também está saindo, tá? Mas aí, o que que acontece? Essa carga aqui é diferente dessa, então eu vou fazer só de cores diferentes, tá? Primeiramente, vou colocar de rosinha. Se ele está saindo, a rosinha está muito próximo do vermelho, vou colocar azul. Como ele está saindo, ele está apontando para cá. Vou fazer ela maior do que a outra. Campo elétrico 2, tá? Saindo dessa carga, então vai ficar apontando para cá. Essa carga aqui é negativa, menos 2Q. Se ela é negativa, ela está chegando, certo? Vai chegar nela. Essa carga, eu não sei quanto é, mas eu sei que ela é igual a essa. Então eu vou representar pelo mesmo campo elétrico que eu fiz aqui, ó. Só que esse campo elétrico também vai ficar apontando para cá, ó. Tem o mesmo tamanho desse, apontando para cá, porque carga negativa, o campo elétrico chega. E por fim, para essa carga aqui, que eu vou chamar de carga 4, né? Ela é positiva, então ela está saindo. Se ela está saindo, ela aponta para cá, ok? Como ela tem o mesmo valor dessa outra, então eu vou representar ela do mesmo tamanho. Campo elétrico 4. Toda vez que a gente for analisar em um quadrado, a gente vai olhar em direções na diagonal, tá? Então, vou olhar primeiro essas duas aqui, ó. São dois vetores de campo elétrico. Como as cargas são iguais e as distâncias são iguais, já que a carga é trabalhada em módulo, elas ficaram com sentidos opostos. Então, a gente vai subtrair. Ou seja, isso aqui vai cancelar, vai ser 0, ok? Não vai existir nessa direção. Bem, olhando agora então nessa nossa nova direção aqui, tá? O que que vai acontecer? Os meus dois campos ficaram apontando para o mesmo lado, então eles vão ser somados, né? Então nesse caso aqui eles vão ser somados. Então, gente, no final nós vamos ter aqui, ó, representando pelo ponto no meio. Se eu vou somar, ele vai ficar apontando para cá, ó. Esse é o meu campo elétrico resultante, tá? E isso lá pra gente é a alternativa B, tá bom? Então, ó, cancelou porque tem sentidos opostos e mesmo módulo, e aqui ele somou, tá certo? Então, a resultante vai ser a soma, vai ser um vetor apontando pra cá. Como a gente já tem essa ideia agora da questão número 6, nós vamos fazer então, para finalizar essa primeira parte, a questão de número 7, tá? Que a ideia inicial é muito parecida, que diz o seguinte, deixa eu só colocar aqui. Exemplo de número 7. 4 cargas Q1, Q2, Q3 e Q4 são posicionadas no plano XY de modo a formar um quadrado de lado A. Determine o campo elétrico resultante no centro desse quadrado. Então, a ideia é bem parecida, né? Então, de novo, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um quadrado. A minha carga Q1. E Q1 vale 10 nanocoulomb, tá? Eu tenho aqui nessa outra ponta a carga Q2. Então, só para pegar logo o valor, Q2 vale menos 20 nanocoulomb. Nessa parte aqui inferior, eu tenho a carga Q3, e Q3 vale 20 nanocoulomb. E por fim, nesse último vértice aqui, eu tenho a carga Q4, e Q4 vale menos 10 nanocoulomb. Aí lembrando que ele cita que é um quadrado e que cada lado desse quadrado aqui vale A, tá? Então, por isso vale A. Segunda coisa que nós temos que lembrar. Esse nosso A, ele vale 5 centímetros. Como a gente trabalha no Sistema Internacional de Unidades, eu vou colocar logo ele em metros. Então, ele é 0,05 metros, tá bom? Pronto, agora vamos trabalhar com esses valores. Meninos, então assim, o que a gente precisa saber? O valor do campo.
para ver para onde ele vai apontar, né, para onde vai ficar a resultante. Então é basicamente o que a gente fez na anterior. Só que na anterior a gente só pegou, na verdade, a direção, né? E agora não, agora a gente vai querer saber o campo elétrico resultante. Então nós queremos o módulo. A parte boa da história é que, de novo, ele quer esse valor para o centro do quadrado. Então, vamos lá. Essa carga, a distância dela até o centro do quadrado é a mesma distância dessa carga até o centro do quadrado, que é a mesma distância dessa carga até o centro do quadrado, que é a mesma distância desse centro até essa carga. Eu vou chamar essa distância aqui de uma distância d', tá? Eu preciso saber quanto vale, então, essa distância, porque ela vai ser necessária no nosso cálculo. Bom, a princípio, eu não sei quanto é isso, então vou fazer assim, ó. Vou pegar o quadrado, vou aqui, ó. Eu sei que esse lado vale A, que esse lado vale A. Então, primeiramente, eu vou achar essa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de D, tá? Depois eu acho a sua metade, D'. Então, eu vou fazer assim. Eu sei que D ao quadrado é igual. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, D ao quadrado é igual 2A mais 2A, desculpa, A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado, certo? Então, esse quadrado aqui, olha, vai passar em forma de raiz. 2 vezes A ao quadrado, ok? Eu vou poder reescrever isso, então, assim, ó, raiz de 2 vezes. E esse aqui eu corto com a raiz, vezes A. Só que é isso que eu encontrei, gente, foi a diagonal, mas na verdade eu só quero a metade. Então, só lembrando, o meu D' é a metade do meu D. Então, vou substituir aqui, ó, quem é meu D'? O meu D é raiz de 2 vezes A dividido por 2. Bom, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil pra gente se a gente deixar logo isso aqui ao quadrado. Por quê? Porque lá na nossa equação, a nossa distância é ao quadrado. Então, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Vai ficar da seguinte maneira, ó. D' ao quadrado é igual. Essa raiz corta com isso aqui, então vai ficar 2. A vai ficar ao quadrado, então 2A ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, finalmente, eu sei que o meu D' é igual, D' ao quadrado. Dá para simplificar aqui, né? Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, o D' ao quadrado é A ao quadrado dividido por 2. Só lembrando que A ao quadrado é 0,05. Vou logo fazer essa continha que vai facilitar a minha vida. D' ao quadrado é igual 0,05 ao quadrado dá 0,0025, tá? Dividido por 2, então D' é igual a 0,00125 metros, tá? Vou deixar desse jeitinho que vai ficar bacana. Lembrando que isso aqui é o quadrado, eu só esqueci do quadradinho aqui. Não tirei raiz em momento nenhum. Bom, então agora nós vamos atrás dos campos elétricos. A parte boa, como a gente já falou, que a distância de qualquer uma das cargas até o centro do quadrado é a mesma. As cargas tem duas que se repetem, mesmo porque a gente calcula o campo elétrico em módulo, então o sinal dela não vai influenciar. Então isso vai simplificar para mim. Por exemplo, se eu for atrás do meu campo elétrico 1, vou atrás do módulo do meu campo elétrico 1. Como a distância da carga 1 até o centro é a mesma desse centro até a carga 4, e eles têm em módulo o valor da mesma carga, se eu for calcular os dois campos, eles vão dar o mesmo valor, né? Campo elétrico 4. Vamos atrás desse valor, então. O campo elétrico vai ser 1 sobre 4π epsilon 0. A nossa carga, que é igual em módulo, é 10 nano, 10 elevado a menos 9. E a distância é a D', né? Que a gente chamou aqui, ó,
de d' ao quadrado. E esse d' nós já calculamos, né? Então, eu vou só colocar pra gente lembrar que isso aqui é d' ao quadrado. Bom, esse valor aqui, a gente já vai dizer que vale 8,910 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 9, que é a nossa carga, desculpa, e a distância d' ao quadrado é 0,00125. Vou multiplicar, então, ó, 8,99 vezes 10. 89,9. E aí, olha, 9 menos 9 vai dar 0, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente pode simplificar aqui. Vai ficar só 89 em cima. 89 dividido por 0,00125. Então, agora eu vou encontrar esses meus campos elétricos. Quando eu dividir 89,9 por 0,00125, isso vai dar 71.920. Não está na base 10, então nesse caso eu vou colocar a base 10, mas eu vou ter que lembrar que se eu colocar aqui numa base 10, o expoente que aparecer aqui vai ter que aparecer no outro, tá? Sempre tem que trabalhar com o mesmo expoente. Então nesse caso eu vou diminuir, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu diminuo 4, eu aumento 4 no expoente. Então, vou botar de verdinho aqui para diferenciar, nosso campo elétrico 1, botar o módulo, que é igual ao módulo do campo elétrico 4, vale aproximadamente, a vírgula vai ficar aqui, botar 7,2, tá? Vezes 10 elevado. Diminuiu 4, aumenta 4, tá? Newton por Coulomb. Esse é o módulo do campo elétrico 1 e do campo elétrico 4. O que nós vamos calcular agora? De novo, só que agora eu vou calcular o campo elétrico 2, que em módulo vai ter o mesmo valor do campo elétrico 3. Ok? Vou calcular eles dois. Então, vamos lá. O meu campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0. A minha carga em módulo é 20 nano. E a distância também é d' ao quadrado. De novo, vou considerar isso aqui já como 8,99 vezes 10 a nona. A minha carga é de 20 nano. E a distância, que é d' ao quadrado, é 0,00125, ok? Quando eu multiplicar 8,99 vezes 20, isso vai dar 179,8. Aí eu vou dividir isso por 0,125. E isso vai dar 143.840. Como nós colocamos a primeira resposta em forma de base 10, nós vamos colocar a segunda, só lembrando que no mesmo expoente. Então, o módulo do campo elétrico 2, que é igual ao módulo do campo elétrico 3, tem o valor de... Bom, vamos lá diminuir. 1, 2, 3, 4. Olha, eu vou ter que parar bem aqui para ficar 4 igualzinho a esse. Então, a nossa resposta vai ficar assim, ó. Vai ser aproximadamente 14, vou arredondar isso para 4, tá? 4 vezes 10 elevado à quarta, tá? Newton por Coulomb. Tem que ficar o mesmo expoente. Eu sempre tenho que trabalhar com o mesmo expoente. Ora, achei os dois valores, né? Dos nossos campos elétricos. Então, só para organizar, o que nós estamos fazendo, né? Vou colocar aqui de novo o nosso quadradinho, bonitinho, tá? Lembrando que aqui é uma carga Q1, carga Q2, Q3 e Q4. Vou colocar aqui os sinais dessas cargas, porque eles vão influenciar na direção do nosso campo, certo? Então, Q1 é uma carga positiva, Q2 é uma carga negativa, Q3 é uma carga positiva e Q4 é uma carga
negativa, certo? E lembrando que a gente está analisando o comportamento e o módulo do campo elétrico no centro do quadrado. Imagine aí que está no centro, tá? Meninos, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos representar esses campos. Então, só lembrando, olha. O nosso campo elétrico 1, deixa eu botar uma coisinha aqui diferente, vou botar de vermelho, né? O nosso campo elétrico 1 tem o valor de 7,2 vezes 10 à quarta. Tá aqui, ó, certo? Então, como ele é uma carga positiva, esse campo elétrico ele está saindo. Se ele está saindo, ele vai apontar para cá, ó. Eu vou colocar isso aqui como campo elétrico 1, tá? Que tem o valor de 7,2 vezes 10 à quarta. Vou vir para cá. Campo elétrico 2, produzido por essa carga 2 aqui. O campo elétrico 2 é esse valor, 14,4 vezes a 10 à quarta. A gente pode notar que, na verdade, ele é o dobro do primeiro, tá certo? Então, em termos de tamanho, ele é o dobro. O campo elétrico 2 é o dobro do campo elétrico 1. Então, eu vou desenhar ele de outra corzinha para representar ali, ó. Vou fazer ele de azulzinho. Ele é uma carga negativa, então o campo elétrico está chegando nele. Mas eu vou desenhar ele um vetor maior, porque ele é o dobro desse. E esse é meu campo elétrico 2. Próxima carga que eu vou analisar, a carga 3. Meu campo elétrico 3 é aquele grande também, né? 14,4, 10 à quarta. Então, eu representei de azul, vou continuar de azul aqui. Como ele é uma carga positiva, ele está saindo. Se ele está saindo, ele está apontando para cá, ó. Certo? É um campo elétrico 3, do tamanho desse outro aqui. E por fim, o campo produzido pela essa carga 4 aqui. A carga 4, o campo elétrico, deu 7,2 vezes 10 à quarta. É um campo menor, que eu desenhei de vermelho. Como ele é uma carga negativa, o campo está chegando nele. Então, está aqui o meu campo elétrico 4, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? A mesma coisa que fizemos no exemplo anterior, tá? Nós vamos analisar de acordo com as suas direções. Então, eu vou analisar primeiro aqui, ó. Nessa direção, que relaciona o campo elétrico 3 e o campo elétrico 1. Eu vou chamar de campo elétrico resultante 1, tá? Só para diferenciar. Bem, esses dois vetores estão na mesma direção, porém com sentidos opostos. A gente sabe, então, que vai subtrair esses dois vetores. Como esse nosso campo elétrico 3 é maior, já vou induzir essa resposta a ficar em módulo, né? Ficar positivo. Então, eu vou fazer campo elétrico 3 menos campo elétrico 1, tá? Qual o valor? Aí lá, campo elétrico 3, tá aqui ele, ó, vale 14,4 vezes 10 à quarta, menos o campo elétrico 1, que vale 7,2 vezes 10 à quarta. Subtraindo 14,4 menos 7,2, isso dá 7,2. Repete o expoente. Na soma e na subtração, a gente repete o expoente. Newton por Coulomb. Vou fazer agora a mesma coisa, só que para essa outra direção aqui, tá? Então, o meu campo elétrico resultante, que eu vou chamar de 2, a mesma história. Olha, para induzir já dá positivo, porque é módulo. Então, eu vou fazer o campo elétrico 2 menos o campo elétrico 4, né? Já sei quem é o maior. Então, meu campo elétrico 2, tá aqui ele, ó, é de 14,4 vezes 10 à quarta, menos o campo elétrico 4, que é 7,2 vezes 10 à quarta. Ou seja, vai dar o mesmo resultado, né? 14,4 menos 7,2, 7,2. Repete a base 10. Pronto. Depois disso, o que nós vamos fazer? Eu vou novamente redesenhar aqui esse quadrado e ver como vai ficar o resultado através desses vetores resultantes aqui. O meu ponto de referência é o centro. E eu vou agora representar os dois vetores, tá? Olha, nessa direção aqui, o meu valor ficou 7,2.
Como o meu vetor maior está apontando para a carga 1, então o sentido também vai ser esse, né? Eu vou continuar tendo um vetor, só que agora esse vetor tem a metade do valor, né? Que é essa resultante. Mas ele vai ficar apontando para cá. Nosso vetor resultante 1, ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa agora para essa outra direção. Como o meu vetor maior está apontando para a carga 2, a minha resultante também vai apontar para cá, tá? Ela também tem o mesmo módulo, então, campo elétrico resultante 2. Nós sabemos que aqui nessa figura é um quadrado, então a gente já consegue perceber que o ângulo formado entre os dois vetores vai ser de 90 graus, tá bom? Então, se vai ser de 90 graus, para solucionar isso, para achar nossa resultante final, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Mas nada impede da gente usar também a lei dos cossenos. Então, só para ficar mais bonitinho, eu vou usar a lei dos cossenos, tá? Então, vamos lá. Que nada mais é do que o teorema de Pitágoras ampliado. Então, a nossa resultante final, tá aqui os nossos catetos, né? Ao quadrado, né? Que são essas duas resultantes aqui. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes cosseno do ângulo. Só que o nosso ângulo aqui vale 90, então vai ser cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Isso aqui vai zerar. Se isso zera, todo esse termo aqui zera, né? Que está sendo multiplicado. Então, voltou, na verdade, a ser o teorema de Pitágoras. Vamos só substituir os valores, então. O nosso primeiro resultante tem o valor de 7,2 vezes 10 elevado à quarta. Lembrando que está ao quadrado. Mais. E a segunda tem o mesmo valor, então, 7,2 vezes 10 à quarta, ao quadrado. Bom, como esses dois valores são iguais, isso facilita um pouco a nossa vida, porque a gente pode usar o seguinte macete. Todo número somado com ele mesmo dá 2 vezes ele. Então, 2 vezes 7,2 vezes 10 à quarta, isso ao quadrado. Vou passar, então, meu quadrado em forma de raiz. Vai ser a raiz de tudo isso, né? De 2, 7,2 vezes 10 à quarta, isso ao quadrado. Bom, esse 2 não vai sair da raiz, mas tudo que está aqui dentro, porque está ao quadrado, que vai cortar com a raiz, vai sair da raiz. Então, o meu campo elétrico resultante vai ser igual. Vai ficar raiz de 2, que multiplica esse daqui sem raiz, né? Essa é minha resposta. Eu vou só organizar ela. Então, o meu campo elétrico resultante final, 7,2, que multiplica a raiz de 2, e a base 10 a gente deixa por último, né? Newton por Coulomb. E assim, crianças, nós vamos finalizando essa primeira parte. Lembrando que em muito breve eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês começarem a se divertir, tá?